Olá pessoal, estamos aqui com a nossa revisão, nossa aula sobre alguns temas que foram debatidos na segunda metade das nossas disciplinas e escolhi alguns desses para compor as nossas avaliações aí de final de semestre. Eu vou falar rapidamente, na verdade, esse processo aqui é muito mais um guia para você estar revisando os conteúdos, os textos, as aulas, e que esteja se preparando para a avaliação de forma mais efetiva, né? Nesse sábado próximo, não vou dizer datas porque vocês conhecem, nesse sábado próximo estarei fazendo revisão, né? Mas a revisão síncrona irá seguir o mesmo roteiro desta revisão assíncrona, podemos assim dizer, né? Então, eu estou aqui gravando para vocês esse breve debate, mais uma vez, muito mais para orientar os seus estudos do que ser a única base de estudo que vocês devem ter, né? Então, basicamente, você vai ver esses debates que eu vou fazer agora, essas pequenas falas, você vai como eu estava dizendo, vocês vão pegar esses debates e voltar às aulas gravadas, voltar aos materiais para estudar para as nossas avaliações, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tema é indústria cultural. O que é indústria cultural? Eu sempre gosto de usar a própria palavra do conceito para defini-lo. Indústria é um lugar, né, inclusive eu até perguntei isso na aula para vocês. Indústria é um lugar onde se produz as coisas em massa. E cultural vem de cultura, né? Cultura lembrando. Foi o tema da nossa primeira aula lá na primeira etapa do semestre. Cultura tem a ver com modos de viver, compreensão do mundo, né? Eu lembro que nós debatemos a partir do livro do professor Roque Laraia, né? Cultura é um conceito antropológico, e lá ele coloca que existem 9 definições de cultura mais ou menos estabelecidas, né? E aponta a definição antropológica. No nosso caso aqui, se a gente entender que indústria é um lugar onde se produz coisas em massa e cultura são modos de viver dos indivíduos, nós já temos aí uma interpretação fundamental do que é indústria cultural. É uma instituição social que produz em massa formas de viver, né? Que induz as pessoas ao consumismo, que induz as pessoas à obediência, que induz as pessoas a seguir cegamente lideranças políticas, né? Ideologias. A indústria cultural é um elemento, né? Uma instituição social que tem como objetivo o controle, a coesão, a obediência, né? E como é um conceito científico, nós não podemos ideologizá-lo, né? Dizer assim, por exemplo, a indústria cultural está presente apenas no capitalismo, a indústria cultural está presente apenas no socialismo, e etc. Né? Esses são os dois grandes sistemas de governo que estão em disputa pelo poder político atualmente, né, no mundo. Mas cabe para todos os sistemas. Então, esse conceito ele é aplicável a todas as formas de organização social, né? Que existem em larga escala, né? Você não vai pegar uma sociedade indígena lá de isolados com 5 indivíduos e dizer, essa cultura aqui ela é indústria cultural. Você tem que ter uma divisão bem clara para dizer que existe indústria cultural. Você tem que ter uma divisão bem clara daqueles que produzem de forma mais condensada conhecimento, cultura de massas, daqueles que recebem, né? Então, geralmente você precisa de sociedades mais estruturadas para realizar isso, tá? Então, indústria cultural é isso, ela tem esse objetivo de controle, certo? E existem principalmente nas sociedades que alguns sociólogos de Durkheim chamam de sociedades mais complexas, né? Eu gosto de pensar que todas as sociedades são complexas, mas vamos utilizar o seguinte termo. A indústria cultural existe principalmente em sociedades com maior divisão de especialidades do trabalho. Então,
Quanto maior o número de trabalhos, né, de formas do trabalho existente em uma sociedade, maior é a possibilidade da existência dessa indústria cultural. Atualmente, os grandes sistemas com grandes populações chegam a esse nível. Só para lembrar, a indústria cultural foi desenvolvida, né, por Theodor Adorno e o Max Horkheimer, são dois intelectuais da escola de Frankfurt, na Alemanha, e estudou primeiramente o nazismo, né? Eles eram dois judeus que se refugiaram nos Estados Unidos e fizeram carreira nas universidades norte-americanas, e depois passa a estudar o capitalismo e o socialismo a partir da questão da Guerra Fria, né? Então, para a gente entender como que funciona tudo isso, certo? Segundo tópico, né? É um tópico grande, na verdade. Lembrem, na nossa disciplina nós falamos a seguinte coisa. Eu falei, né? Que na N1, basicamente, na primeira nota, nós iríamos desenvolver conceitos, né? Debater conceitos, claro, já teria aplicabilidades. Tanto que no final da N1 nós já começamos com nossos estudos de caso, né? Mas é importante lembrar de uma frase. Eu falei, compreendam bem esses conceitos, porque nós iremos utilizá-los até o final do semestre. E aqui estamos no final do semestre, basicamente fazendo a prova, e vocês estão tendo que revisitar um conceito da N1, que é colonização e colonialidade. Eu vou fazer uma breve revisão. Durante o processo de colonização, que é a ocupação, né, de um espaço, né, por uma metrópole, então a metrópole do Brasil era Portugal, que nos colonizou, né, o território brasileiro. Nos Estados Unidos era a Inglaterra, em outros países era a Espanha, desculpa, e daí por diante, certo? Então, a colonialidade diz o quê? Que no processo de colonização, nós vamos ter uma classificação social daqueles que são considerados superiores para aqueles que são considerados inferiores, tá? Dentro de uma hierarquia. E aí, alguns autores, né, muitos autores do mundo inteiro, isso é uma coisa, essa teoria que nós debatemos é uma teoria emergente, né? Ela não é uma teoria clássica como, sei lá, liberalismo, marxismo, funcionalismo, estruturalismo e outras, mas é uma teoria emergente, né, que surge no século XX, em meados do século XX, que é o colonialismo, né, ou as teorias decoloniais. Enfim, já existem várias divisões, né? Como qualquer coisa humana, as pessoas não concordam e criam divisões entre si. Mas o importante é entender que a ideia das teorias decoloniais ou descoloniais, enfim, não vou entrar, vocês não precisam saber desse debate, é que esse processo de classificação desenvolvido durante o período colonial, ele se reflete nos dias atuais. É isso que nós debatemos em pelo menos 3 aulas ou mais, se considerar os seminários específicos, 3 aulas ou mais nesse semestre que teve 18 aulas. Então, eu entendo que isso está pacificado. Como que isso se reflete? Tá, só um parênteses. Nós estudamos a colonialidade quando estudamos periferias, tanto nas nossas APS, né, TED, quanto nas nossas aulas síncronas, quando estudamos violência de gênero, quando estudamos direitos humanos, quando estudamos a questão indígena em Rondônia. Enfim, foram diversas aulas usando o mesmo conceito. Tá? Então, qual é a grande questão? Como eu sempre utilizei poucos conceitos teóricos, eu preciso que vocês, né, utilizem, dominem, reflitam sobre. Tá? Esses temas que eu vou estar cobrando nas avaliações que vão vir daqui para frente é a relação entre colonização, colonialidade e a violência de gênero, tanto no passado quanto seus reflexos no hoje, né? Então, o colonizador ele coloca, né? Colocou e coloca, porque, né? Segundo Walter Mignolo, existem os herdeiros dos colonizadores, né? São aqueles que continuam
desejando submissão, sujeição daqueles que eles supostamente, historicamente, devem mandar, né? A colonialidade, essa colonialidade ontem e hoje, ela é uma forma de violência de gênero, né? Ou, segundo algumas reflexões que nós tivemos, justifica dar base para a violência de gênero quando o colonizador, socialmente branco, heterossexual, com poder, com dinheiro, né? Ele, com poder político e poder econômico, podemos dizer, ele vai colocar a mulher enquanto um ser inferior a ele, com menos direitos, lembrando que as mulheres tiveram direito a voto muito recentemente na história do Brasil e do mundo, né? Às vezes sem direito à propriedade, expropriadas da sua vida devido ao altíssimo índice de violência e assassinato de mulheres e crianças no Brasil. Então, essa colonialidade, essa matriz colonial, ela vai dizer o quê? Que existe alguém, né, um homem heterossexual que está no topo e ele tem poder, né, de exercer a violência, às vezes, muitas vezes, até muito recentemente, legitimada pelo Estado. Né? Isso tem mudado. Quando você fala de crime contra a honra, isso nada mais é do que uma legitimação do Estado, direta. E existe a legitimação indireta, quando os casos não são investigados, quando a mulher não denuncia porque sofre machismo, preconceito, né, dentro da delegacia. Então nós temos várias estruturas, né? Existe um machismo institucional em algumas organizações, né, que não promovem mulheres, não dão emprego para grávidas, não dão emprego para mulheres porque podem engravidar, né? Então nós temos aí essa violência de gênero que se relaciona muito à questão da mulher, mas não apenas quando nós falamos da comunidade LGBT, que também não é considerada pelo colonizador como o modelo ideal de ser humano, né? E ele coloca todos aqueles que não estão nesse modelo ideal, pretos, indígenas, mulheres, comunidade LGBT, portadores de necessidades especiais, dentre outros. É só você olhar no Facebook que você vê tudo isso na prática. É só você olhar algumas leis, algumas manifestações políticas que você vê tudo isso na prática. Coloca todas essas estruturas sociais enquanto inferiores a dele. Né? Ele é o dominador, aquele que deve superar tudo e a todos. Tá? Então, a grande questão é que vocês devem refletir sobre essa estrutura colonial que sempre existiu, que coloca a mulher, né, a mulher não branca, principalmente, mas a mulher branca também, né, independente de raça, a mulher ela sofre violências específicas de gênero, e também coloca a comunidade LGBT como uma comunidade abaixo, né? Eu vou usar aqui o Ailton Krenak, né? Que ele fala que é como se existissem duas humanidades, a humanidade dos poderosos e uma que os próprios poderosos, né, colocam enquanto uma sub-humanidade descartável, né, segundo eles. E aí, nessa colonialidade, você coloca mulheres, indígenas, pessoas pretas, comunidade LGBT e outros nessa categoria de sub-humanidade, com menos direitos, e quando tem algum direito é chamado de privilégio, quando na verdade os privilégios eles são daqueles que estão no poder, né? Tá no poder, ganha, sei lá, mais de 30 mil e tem direito a um monte de auxílio, sei lá o quê, né? Então, privilégio de não ser preso, privilégio de não ter sua casa invadida, privilégio de entrar num bairro rico, pegarem 170 fuzis e não darem um tiro, né? Pedirem com licença, privilégio de ser respeitado pelo policial enquanto você xinga o policial, como nós vimos alguns anos atrás, privilégio, ano passado, 3 pessoas ofenderam publicamente gravado pessoas pretas com racismo e não foram presas, isso é privilégio, né? Agora, 70% das pessoas que estão presas ilegalmente no Brasil são pessoas pretas. Aí você fala que receber uma Bolsa Família, receber qualquer que seja, qualquer política pública que seja,
é chamado de privilégio por aqueles que são verdadeiramente privilegiados no Brasil, né? Então, nós temos que levar esse debate para a questão de gênero e também para outros debates sobre a colonialidade. Vamos continuar. O terceiro tópico é insegurança alimentar no Brasil, né? Nós debatemos o relatório da Rede Pensan, mais uma vez, uma das maiores redes que pesquisam segurança e insegurança alimentar no Brasil, formada por diversas instituições. E alguns elementos, né? O aumento da fome, com índices comparados a 2004, né? Nós estamos aí, passaram 16 anos, né? Essa pesquisa é do ano passado. Passaram-se 16 anos e nós temos um índice de fome no Brasil superior 0,5% menor que nós tínhamos em 2004, quando o Brasil ainda estava no grande mapa da fome. Ou seja, estamos retornando a esse mapa da fome, estamos retornando a essa questão negativa, inclusive do ponto de vista econômico, político, social, em 2020 e, né, as perspectivas é que em 2021 nós vamos ter um agravamento dessa situação. E aí eu vou pegar dois tópicos específicos, tá? O primeiro tópico específico é a predominância, né, o aumento da fome nas regiões periféricas do Brasil. A região norte e nordeste são regiões periféricas, né, do ponto de vista de várias coisas. Distribuição de recursos, acesso e existência de programas de graduação e pós-graduação, questão do sanitarismo básico, questão de acesso a médicos, a leito, a saúde em geral. E por último, agora no exemplo do nosso debate, as regiões norte e nordeste são consideradas periféricas no sentido de que são as regiões que têm mais gente passando fome. Então, soma-se tudo isso, né? A outra coisa que a região norte é periférica é o acesso à segurança pública, né? Nós somos a região mais violenta, principalmente no campo. Rondônia é sempre entre os estados mais violentos do Brasil. A região norte e nordeste são as mais violentas do Brasil. E aí o que acontece, né? Algumas pessoas vão dizer, porque é a região. Não, porque nós somos explorados de várias maneiras, fomos explorados no passado, tem uma divisão e uma concentração de terras muito grande, o que permite o surgimento dos coronelismos, né? Dentre muitos fatores que não cabe a nós entrar agora. Especificamente, a região norte e nordeste são consideradas periféricas, inclusive na questão do acesso ao alimento saudável, né, da segurança alimentar. Então, esse debate que nós já fizemos no nosso TED da N1 sobre periferias, o que é periferia, debatemos em sala de aula, ele retorna quando debatemos fome. Então, por vários fatores que vocês já colocaram, a região norte e nordeste são periferias do Brasil, né, segundo os autores que nós debatemos. Isso não é visto como uma questão assim, não quero que vocês vejam isso como uma questão de depreciação da região, mas muito mais importante que vocês possam pensar para a região norte, né? Nós somos do norte, né? Tem alguns alunos do nordeste, enfim. Para a região nordeste, como que nós podemos alterar esse cenário, tá? E o outro tópico nós temos um achatamento e diminuição do poder de compra do brasileiro, né? Vocês viram lá nos gráficos, o link está no nosso ambiente virtual, que a classe média está endividada, a classe média está entrando no mapa da insegurança alimentar e nutricional, né? Coisa que desde historicamente, né, até o conceito o conceito utilizado no relatório é classe média histórica, né? A classe média histórica, aquela que está sempre no meio ali, né, que nas heranças familiares, nas estruturas familiares, né, sempre esteve na classe média, hoje passa fome como nunca passou desde 2004. Né? Então a nossa classe média, e aí eu sempre falo assim, né, os dados da Rede Pensan são importantes e devem ser comparados com
com as experiências, né? Quantas pessoas, quantos microempresários, quantos funcionários, até mesmo quantos funcionários públicos tiveram seu poder de compra diminuído nos últimos anos, né? Tiveram seu poder de ir ao mercado, de fazer um empréstimo, de comprar um carro melhor. Quantos tiveram essa diminuição? É claro que aquela classe média alta, né, a alta cúpula, né, aqueles com maiores salários no funcionalismo público, né, essas pessoas não serão afetadas, ainda não foram afetadas. Mas o que os dados nos dizem? Que há um achatamento do poder de compra, há um aumento do endividamento, né? As pessoas estão cada vez mais endividadas e tem pessoas se endividando para comer. E também a classe média entra no mapa da fome, com pessoas demitidas, com pessoas que perderam seus negócios, tudo isso antes e durante a pandemia. Lembrando que esse gráfico começa a entrar numa decrescente, né? Essa linha do gráfico começa a entrar numa decrescente em 2018. A pandemia ela vai aprofundar esse fenômeno, né? Mas nada de concreto estava sendo feito para que isso se revertesse e não é de hoje, né? A pandemia agravou o processo. O último tópico, né? Inclusive eu mostrei um mapa para vocês. Nós temos a questão do desmatamento e o aumento da pressão em terras indígenas. Eu vou dar um exemplo de... Tinha uma sujeira na cama. Vou dar um exemplo de Porto Velho, Rondônia, né? O que acontece? As unidades de conservação federal e as terras indígenas hoje compõem a esmagadora maioria das terras não desmatadas, né? O desmatamento em terra indígena nos últimos 20 anos em Rondônia foi em torno de 2% e fora foi em torno de 20% de tudo aquilo que poderia ser desmatado, né? As unidades de conservação estaduais, né? Vocês viram no mapa, elas existem só para dizer que existe, porque na verdade elas estão com mais de 80% da sua cobertura vegetal derrubada, né, grilada, vendida ilegalmente. E qual é a grande tese aqui que eu gostaria que vocês refletissem sobre? O desmatamento no entorno das terras indígenas, lembra, as terras indígenas não estão desmatadas. Eu mostrei o mapa. O desmatamento no entorno das terras indígenas aumenta a pressão, ou seja, se a nossa economia é baseada em vários elementos que precisam desmatar, além da venda da madeira, garimpo, criação de gado, monocultura vegetal. Se toda uma boa parte da nossa economia está pautada na questão do desmatamento, né? Obviamente haverá desmatamento e ocupação econômica da terra. Haverá uma pressão cada vez maior dentro das terras indígenas, que são os últimos bastiões, né, os últimos santuários de floresta em pé, né? Tem desmatamento? Tem, mas os satélites, os estudos, as pesquisas em larga escala, vejam, 20 anos de relatórios analisados apontam apenas 2%, né? Então, assim, há uma grande preservação, e desses 2% eu digo para vocês que a grande maioria é feita por agentes externos, né? Tem ação interna, claro, obviamente, tem corrupção, cooptação dos povos indígenas, tem, mas aí o Ministério Público faz pressão para que isso não aconteça. A Polícia Federal e o Exército devem estar presentes, como estão em alguns momentos, né? Mas não há uma política extensiva, né? Pelo menos dos anos que eu estudo isso desde 2008, né? Não há uma política extensiva, né? Há uma política, na verdade, de fiscalização, vai e volta. E, enfim, o tema hoje não é isso, nós já falamos sobre isso, mas existem diversas ações que facilitam e possibilitam o desmatamento dentro da terra indígena por indivíduos que vêm de fora, né? Então, nós temos que... A grande questão que eu quero que vocês pensem o desmatamento no entorno aumenta a pressão exógena, externa, em terras indígenas.
tá? Eu peguei Rondônia como exemplo, mas isso pode valer para o Brasil inteiro. Pessoal, é isso. Estudem, né? Não, mais uma vez, não baseiem-se apenas nisso aqui. Isso aqui está dando um norte para vocês. Vocês podem revisar as aulas que foram gravadas. Vocês podem estar lendo os materiais, podem estar pesquisando sobre isso. Né? A ideia é que vocês possam, no momento das avaliações, fazer esse debate e responder a questão de forma mais próxima, mais certa, né? Porque não tem um padrão. Tem uma linha lógica de pensamento, usando dados, usando informações, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. A gente se vê por aí.